Hoje nós temos o prazer aí de conversar com alguém que atua exatamente com relação a isso daí, legislação. A gente recebe hoje, já conosco aqui, ao vivo, doutor Adriano Alves, advogado especialista em direito criminal e eleitoral. Doutor, eu dou um bom dia ao senhor. Vamos começar hoje falando aí sobre um assunto que infelizmente é uma peste, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas o Brasil, a gente não entende direito se está contemporâneo com as leis internacionais a respeito de fake news ou se ainda nós estamos engatinhando e existem alguns vácuos aí. Doutor, eu dou um bom dia ao senhor e começo exatamente falando sobre as fake news nas eleições municipal. Grande impacto, mas já existem leis que regulamentam isso aí. É por aí, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. É um prazer. Obrigado pela oportunidade de fazer um bate-papo aqui com vocês, né? Com os seus telespectadores, internautas, ouvintes aí. Olha, as fake news, infelizmente, é isso. A gente defende a ideia de que a fake news não ataca só quem é ofendido, mas ataca a própria democracia. Então, uma sociedade, um grupo de pessoas que é sempre submetido a informações inverídicas, na verdade, desinformação, nós temos dúvidas se ela está realmente capaz de votar com serenidade, com transparência e com consciência do seu voto. Então, essa é a primeira preocupação. Agora, o judiciário, infelizmente, tem sempre altos e baixos ali nas suas decisões, né? Conforme agora está sendo noticiado, por exemplo, o afastamento do governador, a gente também tem dúvidas quanto tempo ficará afastado, justamente por causa dessa instabilidade que existe nas decisões judiciais. Perfeito. Advogado doutor Adriano, muito bom dia para o senhor. Eu já queria entrar exatamente nesse tema das fake news, né? Quando a gente fala de fake news, esse termo moderno que acabou sendo criado há alguns anos, infelizmente com essa praga das notícias falsas, a gente tem que, obviamente, diferenciar, né, um erro de informação de uma fake news. Uma fake news nada mais é do que uma notícia criada para difamar uma pessoa. Como é que é a legislação brasileira nesse caso? Criar uma fake news, por exemplo, se eu quero aqui difamar o Glauco e crio uma notícia falsa lá sobre ele, a legislação prevê alguma penalização para mim? Para minha pessoa? Olha, a legislação nesse sentido ela é ainda muito tímida. Existem precedentes, mas em regra geral, o grande problema da desinformação é quando essa desinformação se torna crime contra a honra. Então, a fake news, ela não necessariamente precisa ser apenas inverídica, mas tem que atentar contra a honra de alguém, ou seja, injúria, calúnia e difamação. Quando está nesse aspecto, nessas três vertentes aí, a gente pode dizer que quem criou aquela desinformação pode ser responsabilizado na esfera civil, inclusive penal. A legislação ela é muito carente ainda, porque a desinformação nós entendemos que é bem mais do que o crime contra a honra. Muitas vezes uma notícia ela é criada, ela é dissimulada ali de uma certa forma, misturada ali com as pinceladas de verdade ali, só que ela tem de fundo uma desinformação, algo que é errôneo, e aí acaba confundindo a sociedade e inclusive o judiciário por vezes. E doutor, a gente tem essa informação muito importante agora para as eleições municipais, né? As pessoas têm que se informar para saberem quem vão votar. Porém, algumas vezes essa desinformação, essas notícias falsas são criadas aí pelos próprios políticos, né? Pelos próprios candidatos. Como é que a legislação atua aí nessa área? O impulsionamento, por exemplo, de mensagem nas redes sociais, dos famosos robôs, são permitidos aí pela legislação? Não, os robôs não são permitidos. Só tem uma conduta que é o disparo em massa, por exemplo, é completamente vedado. Nas últimas eleições aconteceu alguns casos, né? Existia essa tecnologia de disparo em massa no WhatsApp.
Agora o WhatsApp, a tecnologia do WhatsApp já não permite com tanta facilidade esse instrumento. Essa conduta ela é vedada. O impulsionamento de informação na campanha é legal, é autorizado. Na pré-campanha, existem algumas divergências, mas na campanha, o impulsionamento, que é a forma patrocinada de conteúdo, isso é legal. Agora, o conteúdo dessas informações que é o grande problema. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes eu faço esse comentário, o pessoal dá risada, né? Mas contar mentira na propaganda eleitoral é crime. É o crime de divulgar notícias inverídicas. Por incrível que pareça, existe, na propaganda é crime e só precisa fazer a denúncia da forma correta, né? Doutor Adriano, realmente é de se rir. Isso daí pelo histórico que as pretensas suas excelências têm nas campanhas eleitorais. Mas pelo que o senhor mesmo está dizendo aí, doutor, uma coisa dá para entender. É difícil de entender, porque o senhor mesmo falou que existem uma série de vasas na legislação. Fato, nós aqui, os cidadãos, detectando isso daí, como fazer, primeiro, para entender o que é e o que não é fake news, e segundo, o principal ponto, denunciar, porque chegou a época de caça ao voto. E o senhor, como já falou essa coisa engraçada aí, todas as bolas estão no ar. Como detectar e como denunciar as pretensas suas excelências que nos encherem com essas coisas. Como é que a gente faz isso aí? Procura um advogado, doutor? Olha, é a forma mais rápida, mas assim, o Ministério Público Federal, que responde pela Justiça Eleitoral, vem fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, juntamente com a Justiça Eleitoral. Então você entra lá, Ministério Público Eleitoral, vai aparecer e-mail, vai aparecer formulários de denúncia. Então o Ministério Público é uma ferramenta muito importante no combate à desinformação política eleitoral. A partir ali do dia 27 de setembro, quando é oficial a propaganda, esses sistemas de denúncia vai aumentar. A própria Justiça Eleitoral vai ter um sistema próprio de denúncia aí, de propaganda, tanto na rua quanto na internet. Por outro lado, nós no direito eleitoral, a gente costuma dizer que o maior fiscal nas eleições, além do cidadão, são os outros candidatos. Então, é responsabilidade do candidato a prefeito fiscalizar toda a sua propaganda, fiscalizar a propaganda dos seus candidatos a vereadores, e aí eu arrisco dizer que a responsabilidade também daqueles que estão imbuídos de trabalhar com a verdade, fiscalizar todo o processo eleitoral. Então, é uma responsabilidade conjunta. Lembrando para o cidadão que quando tiver uma informação e tiver dúvida se aquilo é verdade ou não, indiferente que seja na propaganda eleitoral ou nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, porque hoje tem uma tendência na política de se trazer desinformação dentro da rede social disfarçada de imprensa séria. Buscar informação nos veículos corretos de imprensa, nos canais oficiais de imprensa, aqui no canal do Vale Rio, SP Rio, nos órgãos oficiais ali, no site, na rádio, TV, porque a probabilidade de ter uma informação mais correta e consciente, ela é bem maior do que procurar somente em redes sociais aí, muitas vezes o que chega via WhatsApp, né? Não tem a menor dúvida, doutor Adriano, a gente agradece por enfatizar a importância da imprensa séria e verídica. Eu faço uma última lembrança aqui para o senhor, infelizmente a gente tem que encerrar porque o nosso tempo é curto, mas com certeza nós conversaremos outras vezes ao longo deste calvário que vem aí pela nossa frente com as eleições, doutor Adriano. Lembrando também, para ficar-se muito atento aí, nesses órgãos todos aí de regulação, de recebimento de denúncia, que historicamente também haverá aqueles políticos que vão denunciar o outro simplesmente para ver o que acontece. Então tudo isso
sob certos aspectos, um circo que acaba acontecendo nas eleições, mas fato absolutamente necessário para a democracia funcionar. Cumpre a nós todos os brasileiros, não é, doutor? Fazermos a nossa parte, não perdoarmos aqueles que passaram e fizeram errado, e aí sim contar com tudo isso já que a lei nos permite. Doutor Adriano, a gente agradece demais a sua presença. Um ótimo dia ao senhor, um ótimo fim de semana ao senhor e toda a sua equipe. Espero que seja essa o primeiro de muitos esclarecimentos que o senhor pode nos dar. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira ao senhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade da participação e vou estar sempre pronto aqui para atender o chamado de vocês. Lembrando que a denunciação caluniosa, denunciar também por crime, sabendo que não foi cometido, agora tem uma pena aí de 2 a 8 anos. Né? Perfeito! Não é só fazer denúncia à toa, não. Precisa ter esse cuidado, a partir de 2019 se tornou crime. Um grande abraço, bom dia a todos. Muito obrigado, doutor.